Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Nós vamos ver hoje a importância de Levítico 11 para os discípulos de Yeshua Jesus e também os seus segredos. Vamos conosco? Então, abra sua Bíblia em Levítico 11. Eu vou ler o verso 3, o verso 9 e o verso 13. Vou fazer um resumo, um apanhado, mas você pode ler aí o capítulo todo. Em Levítico 11, verso 3, diz assim: todo quadrúpede que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, que no caso o casco é bipartido, e rumina podereis comer. Então, para comer um quadrúpede, um animal terrestre, ele teria que ter duas coisas para se ter atenção. Primeiro, só poderia comer o que rumina e que tem o casco fendido, ou casco bipartido, né? É o casco do animal que ele é bipartido na frente. No caso, o boi é um animal que se pode se alimentar. A cabra, a ovelha, o cordeiro, né? Eles ruminam e também tem um casco fendido, entre outros. No verso 9 diz: dos animais aquáticos comereis todo o que tiver também dois itens, barbatanas e escamas. Sabemos, né, que as barbatanas são as nadadeiras e as escamas é uma espécie de escudo para o peixe. Então, só pode comer o peixe que tiver barbatana e escamas. Então, se fosse um peixe todo de couro, aí já não poderia ser comido. No caso, só peixes com barbatanas e escamas. No verso 13 diz que aves de rapina não poderemos comer. E tem umas aves, então, que se alimentam de cadáveres, nós não podemos comer. Gavião não pode, urubu não pode, mas as aves que a gente pode comer, no caso, o frango, pato, peru, entre outras aves, mas não pode se comer aves de rapina. Tem também Deuteronômio 14 listando os nomes desses animais, tá? Então, aqui eu fiz um resumo, um apanhado. E por que isso é importante? Nós vamos ver. Então, perceba que ao ler Levítico 11, nós nos deparamos com o que o nosso Deus nos ensinou, que é bom nos alimentar, o que serve realmente para nós de alimento, de origem animal. No caso, nós vemos ali no capítulo 11 todo, falando de animais puros ou impuros. Puros são kasher, são limpos, são animais lícitos que servem como alimento, puro, kasher. No caso, carne bovina, frango, entre outras. E aí você vê também no capítulo 11 falando de animais impuros, animais que não são alimentos. Então, nós temos o porco, que não é alimento, nós vemos o camarão, não é alimento, entre outros também. Então, ali você vê o capítulo 11 todinho falando o que é alimento, isso, consequentemente, é limpo, lícito e kasher, serve como alimento. E também ali fala, olha a preocupação de Deus com que a gente se alimenta. Ali também fala o que é impuro, o que não serve como alimento para nós que somos discípulos de Yeshua Jesus, obedientes a Deus. Ninguém melhor do que Deus para dizer o que devemos e o que não devemos comer, o que é bom para comer e o que não é. Perceba, o capítulo todo de Levítico 11 fala disso e também em Deuteronômio 14. Então, sim, Deus se preocupa, sim, com que nós vamos nos alimentar. Quem é melhor do que Ele para nos falar sobre isso? Essa é a dieta bíblica. Então,
o capítulo de Levítico 11 e Deuteronômio 14 trata da pureza cerimonial. Não é que seja pecado comer de forma errada, não é isso. Mas vai causar impureza cerimonial. Então, tem certas festas, orações que nós devemos sim nos estar sempre puros, limpos diante do Eterno. Aqui em casa, nós decidimos sim fazer a dieta bíblica, a dieta de Deus, de Levítico 11, para termos pureza cerimonial. Embora nós sabemos que não é pecado comer carne de porco, mas nós queremos estar sempre puros cerimonialmente para poder estar sempre em contato com Deus. Então, é uma decisão que cada um vai tomar diante do seu entendimento. Então, aqui nós fazemos e é ótimo. Para mim, é maravilhoso estar sempre em contato com Deus e fazer aquilo que é vontade dele. É isso que é os obedientes, da palavra. E você vê também que tem alguns animais ali em Levítico 11 que a gente não deve tocar nem no cadáver. Então, tem também segredos por trás disso, não só alimentação, mas outros segredos. Você também sabia que a Bíblia e muito ensino bíblico antigo, ele sempre coloca, às vezes, em parábolas. Às vezes acontece isso na Bíblia, como também no livro de Enoque, por exemplo. Coloca pessoas, nações ou povos numa parábola, como se fosse comparado a animais. Também a vegetação como árvores. Mas aqui, como nós estamos falando de Levítico 11, nós vamos nos ater aos animais. Você sabia disso? Que a Bíblia compara os seres humanos com animais puros e animais impuros? Então, vamos ver. Um exemplo que já vem à cabeça, creio que já tenha vindo à tua cabeça, é que Jesus é o Cordeiro de Deus. Veja, um homem sendo cordeiro, comparado a um cordeiro. Em Mateus 15, do verso 26 ao 27, diz: Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher gentia, que não era judia, respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Veja que a gentia, que a não judia, é chamada carinhosamente de cachorrinhos, porque ela veio pedir uma cura para Yeshua Jesus. Mas Yeshua Jesus falou: como que eu vou dar esse pão, que é da cura, do milagre, ao povo judeu para os não judeus? Não é lícito, não é correto eu tirar dos judeus, que já estão há milênios esperando, para entregar aos não judeus. Porém, olha a fé da mulher. Claro que Jesus falou isso para até ver aonde ia a fé dessa mulher, dessa mãe, de uma criança que estava precisando de cura, senão ela ia morrer. E ele falou: grande é a sua fé, porque ela falou: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Que lindo, Que fé! E a menina realmente foi curada. Então, os discípulos de Jesus, que são obedientes a Deus, são chamados também de ovelhas. E Jesus, o nosso pastor. Em Mateus 7,6 diz: não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão. Aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Claro que não está falando de cães aqui nem de porco, mas de pessoas iníquas, que ao saber da palavra sagrada de Deus, pode muito bem ficar com raiva daquele que disse e até matá-lo. Então, você vê pessoas sendo comparadas a animais. Nós vamos fazer a parte 2. Veja também a parte 2, que é o próximo vídeo.